Oi, gente, bom dia. Deixa eu aproveitar esse silêncio, 2 minutos, porque eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e não deu certo. Vamos lá, vamos bate-papo. Vamos nos apresentar primeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Luciné, sou aqui do canal Vista-se Bem, que é o nome do meu ateliê de costuras. Lá a gente trabalha com muitas coisas em gerais. Gente, estou em São Paulo, né? E domingo eu fiz um passeio e eu fiquei pensando dar um bom título para um vídeo, né? Claro. Eu tinha todas as ideias do que eu ia falar para vocês, de como eu ia falar. Porém, o que aconteceu que eu ia falar? Ontem eu soltei o vídeo. Hoje, gente, eu estou gravando para vocês, então vou dizer ontem, aí, mas esse vídeo não vai sair ontem, né? Não vai sair hoje. Então, hoje é dia 21 de dezembro. Dia 20 eu soltei um vídeo onde eu falei do espírito de pobre. E as meninas comentou muito sobre isso, o espírito de pobre, né? Eu estava ali sentadinha, eu digo, deixa eu parar o barulho, eu vou gravar um vídeo que eu queria muito comparar 2 vezes que eu vim em São Paulo. Eu já vim em São Paulo segunda vez agora, né? Só que foram vezes, assim, totalmente diferentes. Então, domingo, eu tive a ideia de mostrar para vocês minha visão de São Paulo de dois ângulos diferentes, digamos assim. Eu não sei as palavras corretas, gente, não sei falar bonito, mas eu sei falar o que eu quero falar. Dois ângulos diferentes, né? Mas aí o que pegou, o qual eu me adaptei e o qual eu gostei mais. Então, quando eu estava pensando nas palavras de usar para gravar esse vídeo, eu me dei conta que lá vem a história do espírito de pobre. Então, eu resolvi dar uma explicaçãozinha sobre essa história do espírito de pobre, como ela chegou até mim, né? E o que é ter um espírito de pobre. Já vi que muita gente vai se identificar com isso, né? E, como eu já disse, foi minha cunhada que falou sobre o esposo dela. Em que sentido? Eles tinham uma casa antiga e derrubaram a casa para fazer outra. Fizeram a casa e foram comprar o piso da casa. Ao chegar à loja, ela trabalha com vendas de roupa. Ela já vinha juntando um bom dinheiro, só que ela não disse a ele que estava com aquele dinheiro na bolsa. Então, na ideia dele, era o que estava na conta, era limite de cartão, era isso, porque as contas é tudo no nome dele. E ela não falou, não por esconder, e sim porque ele estava vivendo uma crise, que ele sofreu um assalto no trabalho dele. Então, ele ficou... A gente às vezes passa por traumas e fica tendo, né, aqueles problemas que nós sabemos muito bem. Então, ela não falava que estava com esse dinheiro guardado, porque ele ficou assustado, então ela ficava calada. E foram comprar o piso. Ao chegar lá, ela escolhendo os melhores pisos do bom e da melhor qualidade e o preço lá em cima. E o momento que ela escolhia o piso, ele só olhava por preço. E ele ia lá e dizia, e esse aqui, tal, esse aqui, sempre indo pro mais barato, puxando ela pro mais barato. Aí foi na hora que ela chegou e disse, fulano, eu não escondi de você, eu não traí você no sentido de guardar dinheiro, tanto que foram os dois comprar, né? Mas eu tenho esse dinheiro de comprar um piso bom e eu quero esse daqui. E, gente, para você ter noção, eu vou dizer aqui a vocês, eu não deveria nem falar assim valores, né? Ela tava com 100 mil reais na bolsa. Vocês têm noção que é 100 mil reais? E ele, quando ela tirou aquele dinheiro, que disse, eu tenho para pagar à vista, eu vou pagar à vista, a casa dela é enorme, ela botou cerâmica dentro, fora, assim. Ela foi comprar todas as cerâmicas, todos os acabamentos da casa, era muito dinheiro. Ele quase morre do coração por ela estar com aquele dinheiro dentro da bolsa. Ele disse, se eu soubesse que você estava com esse dinheiro, eu nunca tinha vindo com você. Ela disse, eu sabia que você não ia vir, por isso que eu não falei que eu estava com esse dinheiro aqui na bolsa. E a conversa vai, conversa vem, ela disse, ele tem espírito de pobre. Ele vai lá
Aí o que é o espírito de pobre? Às vezes você até tem condições de comprar uma coisa mais cara, você vai se apertar um pouco para ter aquela coisa mais cara, mas você está sempre optando pelo mais barato, pelo o mais rápido de ser liquidado. Você não tenta ter um conforto maior para não é se endividar, gente. Às vezes nem é se endividar, mas às vezes você não tenta ter um conforto maior, onde você vai ali se apertar um pouquinho para ter aquele material melhor em qualidade, né? Então, o espírito de pobre é mais ou menos relacionado a isso. São pessoas que têm condições, às vezes, de ter uma vida mais confortável, mas está sempre procurando o mais barato. Evita comprar aquilo para não se apertar. Talvez seja pessoas. Eu me considero espírito de pobre porque eu já vivi uma parte da minha vida traumatizada sobre dinheiro e eu tenho muito medo de me endividar. Eu tenho medo de passar pelo que eu já passei. Aí talvez eu evite e eu viva uma vida tendo espírito de pobre por ter medo de me endividar, né? Sempre tem um trauma atrás de tudo isso. E eu vi que muitas meninas aqui se identificaram com o espírito de pobre, mas é real, é você ir numa loja, você não querer. Às vezes você até gosta quando olha o preço de um sapato, de uma coisa, não vou dar R$ 500 de um sapato, jamais. Vai lá e compra o mais barato, né? Desde que tenha um sapato novo, não importa o preço. Eu sou dessas. Roupa eu nem falo, a roupa não é nem questão do espírito de pobre, como a roupa para mim é a questão da obesidade, que sempre me atrapalhou a luxar, a ter roupas por estar gorda, por não me sentir à vontade, por não querer gastar com isso, por não ter autoestima de investir em mim. Mas já é mais questão assim da depressão, da ansiedade, já eu nem levo tanto ao espírito de pobre. Mas quando fala em casa, eu sou igual o marido dela, viu? Eu quero ter um piso, eu quero ter um piso. Não importa, eu não vou atrás do mais caro. Eu quero ter mais facilidade de limpar, de varrer, de passar pano. Mas eu não vou atrás do mais caro. Eu acho que o único momento que eu procurei, e foi depois dessa história do espírito de pobre, que eu venho procurando dar uma melhoria melhor na minha vida, que eu percebi que eu estou errada. Foi depois dessa história que eu comecei a analisar tudo que ela falou e eu vi que eu faço parte disso aí. Quando eu comecei a reforma da minha cozinha, que eu nunca terminei, eu comecei a procurar uma coisa mais bonitinha, um piso mais legalzinho. Eu não estava olhando pelo preço. Acabei comprando mais barato porque eu não tinha condições mesmo de comprar o caro. Se o cartão passasse, gente, eu tinha comprado. Mas era um esforço que eu estava fazendo a ter uma coisa melhor, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quis dar uma explicação o que é ter espírito de pobre. São pessoas, não é o pobre que não tem condições e já tem um espírito de rico, né? Aquele pobre que não tem condições nenhuma e só quer coisa de rico. Mas é aquele pobre que evita, que até procura uma melhoria para sua casa ou para sua vida, mas se conforma com uma coisa mais inferior e tem condições de ter uma coisa melhor. É sobre isso. É sobre você ter condições financeiras de ter uma coisa melhor e você se contenta com aquela vidinha, talvez com medo de viver, talvez com medo de dar um passo maior do que sua perna, medo de não conseguir, né, dar conta daquelas dívidas que a gente acaba fazendo. Eu tô dizendo assim, por exemplo, próprio, né? Eu sei que tá tudo errado, a gente tem que investir mais na gente. Mas eu tenho esse medo, eu tenho esse probleminha aí comigo, eu tenho que tratar. Então, eu me considero um espírito de pobre. Então, vamos voltar aí do que eu quero falar para vocês, que vocês vão ver como eu tenho espírito de pobre, como o meu espírito é de pobre realmente. Eu vim em São Paulo, já passou de um ano, eu vim em São Paulo no meio do ano, né, em agosto, então já passou esses meses de um ano, né. E eu vim para casa do meu outro filho. E vim para aqui também, só que eu fiquei mais com o outro, que estava de férias. Ele tinha carro, né? Tava morando aqui, tinha carro e tudo. Então a gente saiu bastante de carro. A gente foi para. Acabou a memória do celular, tive que apagar. Então a gente
andou bastante tudo de carro. A gente foi pro Brás, a gente foi para 25 de março, mas tudo naquela facilidade do dinheiro, né? Deixava o carro lá no estacionamento, pagava, fazia suas compras, voltava pro carro. Então, tudo naquela facilidade de ter um carro próprio. Como eu não saí em horários de pico, nem o trânsito, aquele negócio do trânsito de São Paulo parado, que eu vejo muito na televisão, isso eu também não vi. Então, aí para acabar de inteirar mais um pouquinho, nem o frio, que é tão falado aqui em São Paulo, eu não passei. Então, eu não vi São Paulo pela visão que a gente vê pela televisão. Porque quando a gente vem para aqui, a gente já vem preparado, pelo menos eu vim bem preparada para aquilo tudo que a gente conhecia de São Paulo pelos jornais, pelas televisão, pelas novelas e tal, né? Então, eu não vivi isso, eu não vi nada disso. Mas eu gostei dos meus passeios, eu gostei da minha viagem, foi perfeita, maravilhosa, né? E dessa vez eu vim para casa do outro filho, esse filho que estava aqui foi embora, tá lá em Sergipe, né? Eu vim para casa do outro filho, ele não tem carro. Então, o que aconteceu? Eu saí de metrô, eu saí a pé, eu saí de ônibus. Eu tive que correr para pegar os transportes, para não perder horário. Eu fui outros tipos de passeios populares. Eu fui para cinema, eu fui para lá na Roda Gigante, e tudo de metrô, tudo de ônibus. Então, eu tive outra visão. Eu fui para o Brás de metrô, eu fui para 25 de março de metrô. Então, eu tive outra visão de São Paulo. Apesar que eu ainda nem peguei a muvuca de São Paulo. Meu filho disse assim, mãe, se a senhora vir um horário de pico mesmo de manhã, a senhora vê como é isso aqui. E eu vi assim aquele movimento, aquele povo correndo, escada lá no metrô, fique sempre à direita para que o povo passe correndo. Porque assim, se você já está na escada rolante, gente, não tem necessidade de continuar subindo correndo, que pressa é essa, né? Então, eu digo, gente, aí ele, você não tá vendo nada, deixe sempre o espaço vazio. Então, eu vi outra visão de São Paulo. Domingo, quando eu fui para a Roda Gigante, eu tive essa ideia de passar os vídeos para vocês sobre as duas visões do que eu tive de São Paulo, né? Gente, a outra vez eu vim de avião, essa vez eu vim de ônibus. Então, foi assim, muito diferente tudo. Quer dizer, da outra vez foi mais estilo rico, digamos assim, né? Ó, de avião, de carro próprio, andando para cima e para baixo, com sua vida bem, né? Reservada ali, só você e sua família. E dessa vez eu vim totalmente estilo pobre. Você tá analisando assim as duas coisas, né? Eu vim de ônibus, eu peguei o táxi, cheguei aqui. Andamos de metrô, andamos de ônibus por aqui. Então, eu fiz tudo com outra visão. Aí, por que eu tô rindo? Porque eu voltei a falar do assunto... Luana tá ligando pra mim, mas eu vou concluir esse vídeo. Porque eu voltei a falar do assunto espírito de pobre. Porque se você me perguntar qual das duas visões de São Paulo eu gostei mais, eu vou dizer que eu gostei da muvuca do metrô. Eu gostei de estar andando a pé, eu vi mais coisas. Eu consegui sentir São Paulo como ele é, assim, a ilusão que a gente tem de como São Paulo é. A única coisa que eu não consegui ainda 2 vezes acompanhar São Paulo como deveria ser é o frio, gente. O calor tá imenso, tô derretendo de calor, passando muito calor mesmo. Não vi, essa noite ainda frescou um pouquinho. Então, assim, a prova que eu tenho realmente um espírito de pobre aí. E eu vou estar trabalhando isso na minha vida, viu? Porque eu deveria gostar mais da outra visão, né? Daquela visão que tudo é mais fácil. E não. Eu gostei de andar de metrô. Eu gostei de estar de ônibus. Então, assim, a gente acaba fazendo uma reflexão da vida da gente, de como você é, né? Você já parou para pensar qual é o seu espírito? Do que você gosta? Se eu te colocar uma peça cara, uma peça barata, você tendo dinheiro para comprar as duas, uma roupa, um sapato, qual dos dois você compraria?
Você gosta dos dois, mas você iria pelo gostar ou você iria pelo preço? Você já parou para pensar isso em você? Eu nem digo tanto assim sapato, porque eu sou bem gastona com sapato, gente. Eu tenho um problema com sapato, eu não olho o preço, não. Mas roupa eu não me importo, não me incomodo. Casa, eu tenho um problema com casa, porque eu passei um problema lá que a gente ainda não resolveu, então eu evito gastar na casa, né? Porque a gente tem um processo judicial e a gente tem medo de perder na justiça. Mas eu descobri que eu realmente tenho o espírito de pobre e eu vou estar, assim, trabalhando isso em mim. Eu quero mudar, assim, eu quero viver o que eu tenho condições, né? Mas eu quero viver bem, tá entendendo? É viver bem, ter o menor esforço possível. É propor para mim uma vida melhor. Quando eu posto que eu digo viaje para São Paulo, não, como é que eu botei? O que meu trabalho me propõe, né? Coisas que meu trabalho me propõe, coisas que meu trabalho me permite. Coisas que meu trabalho, luxos que meu trabalho me permite a ter. Então, assim, eu tô me dando o luxo de vir para São Paulo, não tô me preocupando com os gastos, mas eu quero me policiar mais sobre isso. É uma decisão que eu tive o ano passado. Gente, eu tô sempre falando em ano passado, para mim que já entrou o ano. Esse ano que é cuidar de mim, trabalhar para mim. Eu sempre trabalhei para filhos e eu decidi que o ano que vem eu quero trabalhar para mim. Eu quero investir em mim. Em mim, gente, é me vestir melhor, é ter uma vida mais confortável, é tentar descansar, é passear. Tudo no equilíbrio para não me endividar. É ter a oportunidade de aproveitar. Então, o ano que vem eu quero ter uma visão diferente para a minha vida. E trabalhar aí esse espírito de pobre para dar uma mudada nisso aí, né? Porque não é pobre, quando eu falo esse espírito de pobre, não é financeiramente, não é ter o dinheiro, não. É pessoas que têm condições de ter uma coisinha ali melhor, mas não investe. Deixa lá guardado, não investe em você, não investe no dia a dia. Não podemos gastar tudo, mas temos que viver. Não adianta você, gente, acumular. Não adianta, uma coisa que eu tenho certeza, não adianta vocês acumular se o destino de todos nós só vem a morte. Então, do que adianta você trabalhar, conquistar e não viver com aquilo? E não viver daquilo? E não lhe propor uma vida melhor? Semanas atrás, meu marido estava falando que queria comprar mais terra. Eu disse, não, você não vai comprar mais terra. O que nós temos já é suficiente para deixar para os filhos, que vão brigar pelas terras ainda para acabar de terra, e você vai viver. Pegue seu dinheiro, vá curtir, vá viver sua vida. Quando eu puder ir junto, a gente vai junto. Mas se não puder, vá só, vá viver. Porque a gente só tem um destino na vida. É a morte. Então, gente, temos que aproveitar cada dia. Cada dia que está vivo, cada oportunidade. E é isso que eu quero trabalhar em mim o ano que vem. E é isso que eu quero mudar em mim. E vocês são testemunha aqui que eu vou tentar mudar isso. Então, assim, nas duas visões de São Paulo, para mim, gostei da visão do pobre. Vocês acreditam nisso? O ano passado eu ainda cheguei a dizer assim, poxa, eu não fiz uma coisa que eu queria ter feito em São Paulo. Aí meu filho disse, o quê, mãe? Que faltou? Se eu queria andar de metrô. Aí ele disse, mãe, a senhora tem carro e queria andar de metrô? Era. Então, dessa vez eu fiz tudo isso. Porque eu queria ter a visão, eu queria saber a realidade como é. E eu gostei de entrar no metrô, chega rapidinho, passa para o outro. Eu não saberia fazer sozinha, mas eu gostei, não me arrependo de nada. Eu gostei de tudo esse passeio, até de vir de ônibus, vocês acreditam? Pois é, talvez eu venha de avião a próxima vez, talvez, né? Porque eu vou trazer minha pequena, não vou deixar mais minha pequena de jeito nenhum. Aconteceu tantos babados, gente. Depois eu decido se eu compartilho com vocês todas as partes ruins dessa viagem. Mas é muito interessante o ser humano, né? A mente da gente é muito engraçada. Esse vídeo era para ser totalmente diferente, mas eu não vi lógica depois do assunto de ontem, que não foi planejado, saiu sem querer.
eu contar a minha experiência, contar o que eu gostei e não voltar a esse assunto do tal espírito de pobre. Porque na hora que eu peguei o celular para gravar, eu lembrei que eu gostei do espírito de pobre, que eu gostei daquela situação ali bem simplesinha. Então essa sou eu, uma pessoa simples, independente se eu tenho ou não, se eu posso ou não. Mas que a gente vai trabalhar isso para mudar, com certeza. Então é isso, gente. São Paulo tá acabando para mim, tá chegando ao finalzinho. E vamos voltar à nossa luta, aos nossos trabalhos, né? Que venha muitas vendas, muitas costuras, muitos crochê, para que a gente faça muitas realizações. O ano que vem aí nova hashtag, e eu sei que vocês vão amar a nova hashtag que eu vou lançar aqui na plataforma. Tchau, fica com Deus e até o próximo.